Fala assim para o seu irmão, 3 fases. Fala assim, o Egito, o deserto e finalmente Canaã. Mais uma vez, o Egito. Só o povo do chama aqui. Só o povo dos valentes. Só o povo do garra. Só o povo do ágape. Só o povo do atalaias. A igreja toda. Egito. O primeiro era o Egito. E o Egito, queridos, representa o lugar de escravidão. O Egito representa, queridos, um lugar onde existe faraó e existem os escravos para obedecê-lo. O Egito representa algumas atitudes de dificuldades na nossa vida, que nos oprime, que nos tira a paz e até mesmo a alegria de viver. O Egito, um lugar de amargura de alma. Uma pessoa que não vê a saída e ela não vê, queridos, perspectiva de vida. Egito, lugar de opressão. A segunda coisa, o segundo lugar, a segunda fase que eles precisavam passar para alcançar a promessa. Fala assim comigo, o deserto. Mais uma vez. Mais uma vez para beber água. O deserto, querido, para muitos aqui é um lugar horrível. O deserto é um lugar de terra seca, que não tem água, que não tem vida, que não se planta e nem se colhe. Deserto é um lugar de sequidão, de dor. Mas nem sempre o deserto é um lugar de dor e sequidão. Quando Jesus deu um show de Bíblia em Satanás, ele estava onde? Deserto. 40 dias. Queridos, o deserto também pode significar o lugar de ouvir a voz de Deus. Fala assim comigo, deserto significa lugar de ouvir a voz de Deus. Quer ver? Abre a Bíblia lá em Oséias 2,14. Oséias 2,14. Se você achou, fala o nome da sua equipe bem alto aí. Quem não achou, fala, estou procurando. Cria vergonha na cara. Quem não achou, pode acompanhar aqui, ó, que diz assim, ó. Portanto, eis que eu atrairei e o levarei para e o lhe falarei ao seu. Vai lá, toda a igreja comigo. Portanto, eis. Vou te dizer uma coisa, se tem algum visitante hoje não entendeu nada do que vocês falaram. Vai lá comigo. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para e lhe falarei ao seu. Queridos, Deus nos atrai para o deserto para falar ao nosso coração, amém? Por isso, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem gente no deserto aqui nesse lugar. Sabe qual que é o problema que você ainda está lá? Porque você não entendeu o propósito de estar lá. Ele só quer falar ao seu coração. Não é para você permanecer no deserto. É para você escutar a voz dele. Tem gente aqui que está no Egito. Sem perspectiva de vida. Com a alma amargurada. Desesperado. Sem alegria na sua alma. Tem outros que estão no deserto. Mas estão lá de modo errado. Porque todo mundo que está no deserto é porque Deus quer falar ao seu. Não entendi. Coração. A terceira fase, querida, é a tão sonhada terra prometida.
Canaã foi prometida por Deus, sim ou não? Sim ou não? Canaã ser prometida por Deus não significa, queridos, que ela já é sua ou minha. Canaã foi uma promessa de Deus, mas ela precisava ser conquistada. Porque Deus prometeu Canaã ao povo hebreu, Deus prometeu Canaã a Moisés, mas Deus não falou assim para Moisés: toma que é sua. Precisava conquistar. E sabe qual que é a nossa dificuldade hoje? Que nós temos promessa, nós temos palavras de Deus, Deus tem falado ao nosso coração, mas nós queremos de mão beijada as coisas. Fala assim para o seu irmão: a promessa precisa ser conquistada. Fala isso para você: a promessa precisa ser conquistada. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Agora abre para mim lá em Números 13. Números 13. Do 1 ao 2. Números 13. Do 1 ao 2. Que diz assim, ó: então disse o Senhor envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos seus filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um, sendo cada qual príncipe entre eles. Agora pula aí, vai lá para o 31. Pula para o 32, para o capítulo 32, versículo 31. Olha aqui no telão, ó, tá clarão. Tia não, sou nova, hein? Me respeite. Que diz assim, queridos: ao que respondeu os filhos de Gad e os filhos de Ruben, como o Senhor disse... Não, é o 13 mesmo, perdão. O 13, 31. Capítulo 13, versículo 31. Que diz assim: disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que? Não, do que? Fala assim para o seu irmão: a promessa não é Deus? Não foi Deus que deu? A terra de Canaã não foi Ele que prometeu? A Bíblia nos diz: se Deus é por nós, quem será contra? Por que eles temeram na hora de espiar a terra? Pula lá para o 32. Assim, perante os filhos de Israel, informaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todos os povos que vimos nela são homens de grande... Sabe o que significa aqui? Que lá tinha gigantes. Sabe por que nós não conquistamos nossas promessas ainda? Porque nós estamos de olho nos gigantes que tem na terra, e não no Deus que nos prometeu. Nós tornamos os gigantes maiores do que o Deus que nos prometeu. Fala assim para o seu irmão: a promessa sou eu. Enquanto eu estiver na terra, ela vai se cumprir. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso aí, em nome de Jesus. Moisés envia 12 homens. Moisés envia 12. Fala assim: 12. Moisés envia 12 homens e 10 voltam duvidando da promessa de Deus. 10 homens voltam duvidando e questionando a promessa que Deus tinha dado a eles. E eles começam a falar, a murmurar, a blasfemar. Você conhece alguém assim? Vira para o irmão do lado e fala: se você for assim, eu te convido. Senta do outro lado. Sabe por quê, queridos? 10 homens voltaram desacreditados da promessa de Deus. 10 homens que voltam desacreditados e questionando aquilo que Deus tinha para eles. E de repente eles começam a falar para 2 milhões de pessoas. E começam a falar que ali era errado, que ali eles não iam conseguir alcançar. E de repente 2 homens, fala assim comigo: 2 homens começam a relembrar a promessa de Deus. Ei! Quantos de vocês já esqueceram as promessas que Deus tem para você? Quantos de vocês nem lembram mais o que Deus falou para seu respeito? Porque o deserto e o Egito ainda estão no seu coração. 2 homens começam a lembrar das promessas de Deus.
E lá em Lamentações 3:21, que eu amo muito esse versículo, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero que fique de pé aqueles que têm promessa do Senhor. Só você que tem promessa do Senhor. Só você que tem promessa. Ficou todo mundo de pé quem tem promessa? Todo mundo está de pé quem tem promessa? Agora eu quero que fique de pé apenas aqueles que acreditam nela. Na frente dos outros é bom ficar de pé, né? Mas e quando o tempo for 45 anos para esperar ela acontecer? Você vai permanecer com a mesma força? E quando tudo estiver dizendo que não, você vai acreditar nesse Deus que te prometeu? Porque o céu está tirando uma foto de você de pé, dizendo que acredita na promessa. Mas você tem fé suficiente para acreditar? Porque, queridos, 2 milhões de pessoas não acreditaram em Caleb e Josué. E sabe o que eles fizeram? Quiseram apedrejá-los. Porque eles achavam que Caleb e Josué iam levar ele para uma terra de emboscada, de gigantes. Uma terra ruim. Só quem tem promessa de Deus, confia nele. Todo mundo está em pé dizendo que tem promessa. Mas nem todos acreditam nisso. Nós confiamos e desconfiando, nada vai acontecer, porque a terra tem gigantes. Mas eu preciso entender que maior é o que está em mim. E as promessas dele não vai falhar, porque passarão céu e terra. Não sei se vocês entenderam o versículo que nós lemos, o primeiro versículo. Passarão os céus mas as minhas palavras não passarão. E sabe o que aconteceu, queridos? 2 milhões de pessoas que não acreditavam em Josué e em Caleb não entraram na terra prometida. Apenas 2 entraram na terra prometida. Deus chama Moisés. E Deus fala para Moisés: eu tenho visto o povo murmurar, eu tenho visto o povo reclamar. Nenhum deles vai entrar na terra prometida. E somente Josué e Caleb entram na terra prometida, porque eles creram e acreditaram num Deus que prometeu essa promessa para ele. Tiveram dificuldade, esperaram muito tempo para isso acontecer. Mas eles acreditaram num Deus que prometeu isso para eles. E o que aconteceu com aquelas 2 milhões de pessoas? Morreram no deserto, porque não estava preparado para entrar em Canaã. Fala assim para o seu irmão: você está preparado para entrar lá? Porque para entrar lá, precisa crer. Para entrar em Canaã, precisa crer num Deus de promessa. Por isso eu quero que você sente no seu lugar e abaixe sua cabeça. Toda igreja. Fica com essa cabeça baixa. Porque, queridos, Deus tem promessas na tua vida. Só que está difícil demais para você esperar. Deus tem promessa na tua vida. E está difícil demais para você acreditar. Deus tem promessas na tua vida. Que você não está conseguindo enxergar. Deus tem promessas na tua vida. E você tem deixado ela de lado. Talvez, queridos, porque você ainda está lá na primeira fase. E eu vou falar para você que ainda está no Egito. E se você quer alcançar as promessas de Deus, se você veio neste lugar para ouvir a voz de Deus, eu vou falar para você que ainda está no Egito. Um lugar de dificuldades. Um lugar de opressão. Um lugar que nos tira a paz.
que amargura a nossa alma. O Egito é um lugar de dor. Um lugar que não nos faz acreditar que a promessa é real. Um lugar que nos torna escravos. O Egito é um lugar, queridos, que destrói o nosso casamento, que destrói a nossa família, que destrói a nossa vida financeira. O Egito é um lugar de destruição para o povo de Deus. Por isso, queridos, eu quero só apenas você que está no Egito. Eu quero que você saia do seu lugar, não é a igreja toda. É só você que se identifica com o Egito. É só você que sente que ainda está lá. Eu quero que você saia do seu lugar e eu quero que você venha no altar. Porque hoje você vai sair do Egito. Só você que se identifica em um lugar de escassez. Você que se identifica em um lugar de falta, de miséria. Eu quero que você saia desse Egito. Porque o Egito não foi feito para você permanecer. Você que sente que está no Egito, eu quero que você comece a orar e dizer: Senhor, eu quero sair deste lugar, porque eu não sou de lá. A segunda fase para alcançar a promessa é passar pelo deserto. O que o deserto significa? Um lugar de seca. O deserto significa um lugar sem água, sem comida, onde não se planta e não se colhe. Talvez você esteja no deserto. Está tempos na igreja, está tempos servindo ao Senhor, mas não consegue enxergar nada mudar na sua vida. Porque era apenas para passar pelo deserto e não permanecer. Por isso, você que se identifica com o deserto, eu quero que você saia do seu lugar. Você que acha que está no deserto, eu quero que você saia do seu lugar. E eu quero que você comece a se revoltar, porque você é a promessa do Senhor. Não é no Egito, não é no deserto que Ele te quer. Ele te quer em Canaã. Lugar que mana leite, mel. Os líderes vão passar ungindo vocês. Mas eu quero que você comece a falar com o Senhor. Senhor, eu não vim para estar no Egito nem no deserto. Eu não vim para estar no Egito nem no deserto. Eu vim para conquistar as minhas promessas. Eu vim para conquistar as minhas promessas, Senhor. Eu vim para conquistar aquilo que o Senhor me prometeu. Eu vim para conquistar a tua promessa. Por isso você pode falar com Ele.
Você que recebeu a tua unção, fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar e continua com os teus olhos fechados. Põe a mão no teu coração. Você tem promessas? Então aguenta. Você tem promessas, não tem? Aguenta o povo dizer o contrário. Porque aquele que te prometeu não é homem para mentir. Você tem promessas do Senhor, não tem? Aguenta, porque a promessa é você. E tudo que Ele te prometeu vai acontecer. Aqueles que têm pouca fé, aqueles que murmuram, aqueles que não conseguem acreditar, paralisam no deserto. Mas nós hoje saímos do Egito e do deserto, porque nós queremos alcançar Canaã. Nós saímos do Egito porque nós queremos conquistar Canaã. Por isso, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, eu quero que você comece a levantar as tuas mãos. Eu quero que você comece a acreditar nisso, porque você é a promessa do Senhor. Levanta a tua voz, mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir se decidir pessoa? Pois quem me prometeu é fiel pra comigo. Queridos, sabe o que é o nosso problema? É achar que só nós passamos por dificuldades. O nosso problema é achar que as pessoas do nosso lado não passam no deserto. Nós passamos no deserto sim, e se nós for sentarmos para te contar o que nós passamos, você vai chorar. Mas nós apenas passamos e não permanecemos. Quantas vezes, queridos, nós já choramos esperando a promessa? Quantas vezes nós não queríamos fazer e Deus falava, faz, porque a minha promessa tem que chegar e alcançar outros. Quantas vezes eu queria ficar em casa e Deus falava para mim, você vai, porque tem outras vidas precisando de você. Uma vez eu tive uma experiência tão real com Deus, que eu estava indo da célula sem querer, e Deus falava, você vai. E eu indo no caminho chorando, pisando nas minhas lágrimas, e Deus falando comigo, me empurrando, você vai. E eu fui. Foi a melhor célula da minha vida, porque não falou comigo, falou com outros. E ao levar uma pessoa para casa, eu fui levar uma menina em casa. E chegou lá, essa menina
Ficamos muito tempo na casa dela conversando, e o pai dela resolveu me levar para casa porque era perigoso. E o pai dela chegou em mim, na porta da minha casa, e falou assim: olha, você vai ganhar uma pessoa só pelo seu olhar. Falei: ah, Deus, estou querendo que venha a promessa, eu vou ganhar pessoas pelo meu olhar. Só pelo seu olhar você vai ganhar uma pessoa. Você não vai precisar abrir a boca, você não vai precisar falar, só pelo seu olhar. Passou-se anos, e aquilo gravado na minha mente, aquilo martelando na minha mente. E eu falei: gente, como é que eu vou ganhar uma pessoa só pelo meu olhar? Passou-se um ano, eu acho. E essa pessoa veio para a igreja através da minha irmã. E eu fui fazer a consolidação dela. Eu fui fazer a consolidação dessa pessoa, e eu peguei o telefone dela e fiquei olhando para ela. E depois passou-se um tempo, ela falou assim para mim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu só permaneci na igreja por causa do seu olhar. Deus não permitiu que eu esquecesse o seu olhar. E eu falei para ela: nossa, que engraçado, porque alguns anos atrás alguém falou que eu ganharia uma pessoa através do meu olhar. Olha ela ali, Adriana. Eu ganhei ela através do meu olhar. Dá um tchauzinho aí, Adriana. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de promessa. Mas sabe, deixa eu te contar uma coisa. Porque Deus é um Deus de promessa. O mundo espiritual é regido por palavras. E todas as vezes que eu falo, que eu profetizo, o mundo decreta uma lei no mundo espiritual. E o mundo natural precisa obedecer. Porque o mundo espiritual decretou uma lei. E nós vamos decretar essa lei no mundo natural e no espiritual. Eu tenho a marca da promessa. Por isso eu quero que você dê a mão para o seu irmão. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. E nós vamos declarar isso. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Pode ser mais alto. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Levanta a sua voz. Eu tenho a marca da promessa. Você pode levantar a sua voz. Eu tenho a marca da promessa. Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Levanta a sua voz. Eu tenho a marca da promessa. Você vai apagar o seu lugar em mim. A marca da promessa. Mais uma vez somente a igreja. Você crê nisso? Coloca a mão no seu coração. Talvez você não entendeu o que eu disse antes. Tudo que eu decreto no mundo espiritual vira lei. Vira lei para o mundo natural obedecer. Tudo que você decretar nessa noite vai virar lei ao teu respeito. Por isso eu quero te dar a oportunidade de você começar a fazer a lei no mundo espiritual. Eu quero te dar a oportunidade de você começar a fazer a lei no mundo espiritual. Começa a profetizar sobre a tua vida. Começa a profetizar que você vai alcançar a promessa. É tempo de você sair do Egito. É tempo de você sair do deserto. O deserto não é para você permanecer.
apenas passageiro. Ele prometeu uma vida em abundância. Ele prometeu uma família bendita. Ele prometeu um ministério. Ele prometeu teu filho convertido. Ele prometeu tua mãe liberta. Ele prometeu teu casamento abençoado. Ele te prometeu uma saúde. Ele te prometeu conquista. Ele te prometeu. Então decreta, faz vir a lei, faz vir a lei. Começa a decretar, faz vir a lei, faz vir a lei. O mundo espiritual faz vir a lei. Decreta. Decreta, é tempo de você decretar, é tempo de você decretar, decreta, decreta. Dá a mão para o seu irmão, dá a mão para o seu irmão. Todos estamos aqui é porque nós queremos sair do deserto do Egito. Se nós estamos aqui, é porque nós queremos alcançar Canaã. Por isso, levanta tuas mãos e começa a declarar isso. Você tem a marca da promessa. Você tem a marca. Levanta tuas mãos e começa a declarar. Declara. Levanta a tua voz, levanta a tua voz. Mais uma vez, levanta a tua voz. Eu tenho. Levanta a sua voz. Você pode decretar isso. Eu tenho a marca da promessa. Decreta, decreta. Eu tenho a marca da promessa. Ele me vê. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Ele me vê. Eu tenho a marca da promessa. Queridos, ninguém pode apagar aquilo que Ele colocou em você. Amém. Quando aquelas pessoas queriam apedrejar Caleb e Josué, aquelas pessoas queriam apedrejá-lo, expulsá-lo, porque eles achavam que eles estavam indo em direção a um caminho errado. E deixa eu te contar uma coisa: sempre vai ter pessoas incrédulas, murmuradoras e cheias de fé para querer apagar a marca da promessa em você. Sempre vai aparecer pessoas duvidando da marca da promessa que Deus colocou em você. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que me prometeu é fiel. E de repente, quando aquelas pessoas queriam apedrejá-los, a glória do Senhor tomou aqueles homens e eles começaram a ser cheios da glória do Senhor. Deixa eu profetizar sobre você. Todas as vezes que vier pessoas mal, querendo apagar a marca da promessa, a glória do Senhor vai te alcançar e vai tomar o lugar que você estiver. Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não. Os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não.
Por isso você tem a oportunidade hoje de sair do Egito. Você tem a oportunidade hoje de sair do deserto. Você tem a oportunidade hoje de voltar para Canaã e dizer: Senhor, eu sou a promessa. Eu sou a promessa. Por isso levanta as tuas mãos e começa a profetizar sobre você. Começa a profetizar. Atrai os céus para ouvir a tua oração. Atrai os céus para ouvir a tua oração. Diz: Senhor, me enche, Senhor, me enche, Senhor, porque eu quero ter fé para conquistar, porque eu quero ter fé para alcançar. O deserto não vai me parar, o Egito não vai me parar. A partir de hoje, eu tomo posse de todas as promessas que o Senhor tem. Eu tomo posse de todas as promessas. Levanta as tuas mãos o mais alto, mais alto, mais alto, e fala assim: Senhor. Pode ser mais alto, fala assim: Senhor, eu sou a promessa. Eu sou a promessa. A partir de hoje, eu saio do Egito, do deserto, e vou a Canaã, e vou para Canaã, e vou para Canaã. Fala assim: Senhor, eu sou a promessa. Mais alto, Senhor.